Bom, então prosseguindo na leitura de João capítulo 6, né? João relatou o momento em que eles atravessam o mar. Ele não relatou a fé de Pedro ou a falha de Pedro, talvez porque já estava relatado em outros evangelistas. Então ele vai se dedicar a quê? Ele vai se dedicar a um grande sermão que Jesus começa fazendo em várias regiões e participando até de alguns encontros judaicos. E esse sermão é chamado o primeiro sermão é chamado o Sermão do Pão da Vida. Na verdade é um grande sermão até o capítulo 10, semelhante ao Sermão do Monte. Então no versículo 22, João 6, 22, ele diz: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Lembre-se que eles estavam caminhando, né, navegando para Cafarnaum, quando eles enfrentaram a tempestade. Se você olhar no mapa de Canaã, tem muitos mapas, principalmente da CPAD, eles falam Palestina nos dias de Jesus, né? Palestina é o nome que os romanos deram. Canaã nos dias de Jesus, que era dividido em Judéia ao sul, Samaria no centro e Galiléia no norte. Jesus estava na região da Galiléia, à direita do mar da Galiléia, ou lago da Galiléia, ou lago de Genezaré. Então eles foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui, ou mestre, Rabi era uma expressão que era usada para os mestres. O Rabi desse período, o apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso, era discípulo dele, era Gamaliel. Esse Gamaliel era filho de um homem chamado Simeão, que era outro grande Rabi, que talvez seja aquele que apresentou Jesus, nós não sabemos. E Simeão, por sua vez, era filho de Hilel, que é considerado na história o maior mestre de Israel, ou um dos maiores, que talvez ele tenha estado com Jesus quando Jesus, com 12 anos, foi no templo. Tá bom? Então, aquela família de mestres era muito conhecida. E Jesus não era conhecido. Jesus, pelo que nós vemos, viveu a sua vida como carpinteiro, trabalhando para sustentar seus irmãos. Nós não sabemos quando José morreu, eu falei isso com vocês. Então não sabemos também há quanto tempo Jesus já atuava como líder da família. Mas Jesus deixou a sua família. Se ele está no segundo ano do ministério, aí seria o quê? Mais de um ano que Jesus teria deixado a sua família. Nós veremos que em breve vai ter confronto em que os seus irmãos, vai ser dito claramente que eles não acreditavam nele. E talvez um dos motivos seja esse, ele teria abandonado a família. Só que ele não abandonou a família, ele criou, fez o seu papel de primogênito, criou os seus irmãos e depois ele foi cumprir o seu ministério. Provavelmente nós estamos aqui diante de pessoas, nesse momento Jesus estaria com 31, 32 anos de idade. Nós estamos diante de pessoas com talvez 30, 29, 28 anos, homens que eram responsáveis, tinham que trabalhar, mas tiveram que assumir a responsabilidade, okay? E de alguma maneira isso pode ter influenciado eles em rejeitar Jesus. Mas, principalmente, é o que Jesus Cristo diz: profeta não tem honra na sua pátria. Então, ele é rejeitado em Nazaré, é rejeitado por seus irmãos, ok? Profeta não tem honra na sua pátria. E assim eles também vão demonstrar descrença. Então haviam esses grandes mestres, eles tinham escolas, e eram boas escolas. Gamaliel vai dar um grande exemplo de temor a Deus, dizendo que as autoridades judaicas não deveriam matar os apóstolos
ele com certeza conhecia a história de Jesus, porque entre esses mestres dos fariseus, que diversas vezes confrontava Jesus, talvez estivesse Gamaliel. Porque, eu vou citar um exemplo, né, humildemente, se tivesse um debate, alguém aí do seminário Bethlehem, manda um dos professores aí, em primeiro lugar, né? Então, quando aparecem esses mestres confrontando Jesus, talvez estivesse Gamaliel, talvez estivesse Saulo de Tarso. É possível. Diz a história que quando Jesus Cristo morre, cerca de 2 anos depois, Saulo de Tarso se converte. Então, se nós estamos no 2º ano do ministério de Jesus, faltam cerca de 4 anos para Paulo se converter. Ele já era um discípulo de Gamaliel, porque ele foi criado aos pés, né? E sendo ele criado aos pés de Gamaliel, quando tinha um debate também, chama aí os discípulos então de Gamaliel. É muito provável que Saulo de Tarso tenha debatido em algum momento com Jesus, né? É provável que ele tenha debatido com Estevão, né? Pegar uma pessoa simples, dar uma surra dele naquele jeito, né? Surra, entre aspas, claro, né? Surra teológica, vamos chamar assim. Então, é possível. Quando fala desses fariseus, tá, eles eram os grandes mestres. Os saduceus, eles eram desprezados. Não eram desprezados porque eles não acreditavam, por exemplo, que Isaías era inspirado por Deus. Então, esquece essa turma. Esquece essa turma. Eu até falei para vocês, em outubro vai sair uma revista da CPAD, muito interessante que eu fiz. Eu escrevi um artigo, A Pedagogia de Isaías e Platão. Acho que vai sair com o título A Pedagogia de Isaías, onde eu comparo alguns textos de Isaías que ele fala sobre educação com textos históricos de Platão. E uma das coisas que eu cito lá é que nesses dias do Novo Testamento, o sumo sacerdote não acreditava, por exemplo, nas profecias de Isaías. Então eu estou comentando, um artigo sobre a pedagogia de Isaías, e claro, o livro de Isaías. Então os saduceus eram desprezados, tá bom? Os fariseus eles eram muito respeitados, porque essa família, se você for estudar a história de Israel, principalmente a história do pensamento judaico, é fatal, você tem que estudar sobre essa família. Então eles eram os grandes mestres. Talvez Gamaliel fosse o rabi, o grande mestre desse período. Bom, então ele chega e chama Jesus de rabi, de grande mestre. Jesus, irmãos, ele era muito direto na maneira de falar. E por quê? Por que tem que ser direto? Porque ali estava sendo determinado onde a alma daquelas pessoas iam passar a eternidade, no céu ou no inferno. Então, Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus sabia por que eles estavam ali. Tá bom? Então, estamos lendo João capítulo 6, em que ele relatou a travessia do mar, a tempestade, e eles chegaram do outro lado, o povo está encontrando eles, ok? E eles estão ali alegre, elogiando Jesus, chamando ele de mestre. Bom, aí chega no versículo 26, diz o seguinte: respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Bom, vocês sabem o que significa selar, né? Significa uma proteção. Bom? Significa uma proteção. Nos antigos, um rei, uma autoridade, ele tinha um selo, onde normalmente ele, por exemplo, fazia um documento, jogava uma tinta naquela carta, isso era muito comum, um papiro no Novo Testamento, pergaminhos, né? Enrolava aquele papiro, botava ali uma quantidade de tinta e aquele carimbo apertava. Aquela tinta secava e eles viam ali na tinta o símbolo daquele rei. É até interessante vocês procurarem, por exemplo, encontraram esses dias em Israel, há pouco tempo, encontraram um selo do profeta Isaías, né?
Lembrando que Isaías viveu 750 anos antes desse período que nós estamos contando aqui. E dos nossos dias, ele viveu há 2.700 anos. Mas lá em Israel é tanta riqueza arqueológica que quando eles estão, às vezes, construindo um prédio, eles pegam a terra e vão peneirando. E foram peneirando, encontraram um selo em parte pequenininho, talvez de 2, 3 centímetros. E quando eles pegaram aquele selo, guardaram e levaram para os especialistas em hebraico, estava escrito lá Isaías. Ou seja, era o selo do profeta Isaías, né? Que testemunho interessante. Então, o selo principalmente significava uma proteção. Tá bom? Ok? Então, ele disse que o Pai o selou, o Pai o protegeu. Aproveitar para falar aqui com vocês de uma questão bem difícil, mas nós não fugimos dos temas difíceis, né? Uma pergunta que me fizeram certa vez no seminário: Jesus Cristo foi criado, nasceu, né, de Maria, incorruptível ou corruptível? Eu respondi: olha, com certeza ele não nasceu incorruptível, porque a Bíblia declara que ele, após morrer e ressuscitar, ele é a primícia dos que dormem, né? E nós seremos semelhantes a ele. E também é dito que nós seremos incorruptíveis. Ou seja, então Jesus se tornou incorruptível depois que ele ressuscitou. Então, nesse momento aqui, ele estava num corpo como o nosso, com a diferença que ele não tinha pecado. Ele estava no corpo como o corpo de Adão, quando ele foi criado, antes dele pecar. E, nesse sentido, Jesus era corruptível. Mas a pessoa pergunta assim, Jesus poderia falhar e errar, e o ministério dele ir por água abaixo e Deus não cumpriu o seu plano? Não, isso não tinha como acontecer. Bom, e exatamente, por exemplo, aqui ele diz, né, que o Pai o selou. A mesma expressão é usada em relação a nós, irmãos. A mesma expressão é usada em relação a nós. O apóstolo Paulo também vai dizer que nós recebemos o selo do Espírito. Versículo 28, continuando em João capítulo 6, sempre lembrando que o Evangelho é um tema tão importante nós estudarmos as palavras de Jesus, que eu faço questão de fazer a leitura, né, de todos os versículos, de todos os textos, tá bom? Não dá para nós termos pressa nesse tema tão importante, ok? Bom, então, versículo 27, ele disse que Deus o selou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Bom, você repreender as pessoas e as pessoas reagirem assim, em relação à verdade, isso mostra que eles são filhos, né? O autor aos Hebreus usa isso. Filho reage assim, ele é repreendido e ele se arrepende. Então, eles viviam uma pobreza muito grande. Então, Jesus Cristo está dizendo que eles fizeram o seguinte, olha, pelo menos aqui nós temos pão. E Jesus disse que eles estavam buscando ele para poder continuar comendo pão. Versículo 29. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Olha só como muda a situação, né? Era um grupo de pessoas, né? Era falado de muitas pessoas, mas alguém ali já pergunta que sinal. Talvez fosse uma pessoa que estivesse chegando ali no primeiro momento, porque Jesus já tinha realizado muitos sinais, ressurreições, né? Jesus tinha realizado muitos sinais. Ele estava pelo menos há 1 ano na região da Galileia pregando e fazendo sinais, ok? Então isso era notório. Mas agora eles praticamente desafiam Jesus, né? E os textos que vão se seguir agora é uma parte linda do Evangelho de João, em que tem muito diálogo de Jesus com homens desafiando ele e ele respondendo. Eu recomendo que vocês vejam no YouTube, tem um filme, o Evangelho de João completo. Ele traz o Evangelho completo de João e esses diálogos com Jesus. Eu já vi esse filme umas 10 vezes, porque é inspirador. O Evangelho de João, esses diálogos, né, são assim, inspiradores. Todos os evangelhos são inspiradores, mas esse diálogo, eles são bonitos
ao mesmo tempo mostra a incredulidade, desafio dos homens e respostas espetaculares de Jesus, né? Então, e eles na fase outra, eles disseram, né? Que sinais, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, praticamente eles estão dizendo, não é você que está fazendo isso não. Deus está fazendo conosco o mesmo que ele fez no deserto, lá com Moisés, né, na peregrinação. Versículo 32. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Falar contra Moisés era algo assim terrível para os israelitas, né? Eu vou até ter que fazer uma comparação aqui um pouco triste, mas eu escrevi um artigo para a CPAD falando mal ou criticando Armínio, né? Porque Armínio era um protestante, batizava criança, batizava recém-nascido. Quem faz isso não é cristão. O cristianismo exige confissão de fé. Eu tenho aqui, eu comprei as obras de Armínio, né? Porque a CPAD publicou, para poder ler mais detalhadamente, não ficar só naqueles textos da internet. Quando você vai lá na obra de Armínio, ele está lá defendendo o batismo de recém-nascido, não era nem para a Assembleia de Deus traduzir esse homem. Pois bem, eu escrevi um artigo sobre isso. O título do artigo é Predestinação Bíblica, onde que Agostinho, Calvino e Armínio erraram. Irmãos, eles aí me responderam dizendo que não vão nem levar o artigo à frente, porque se falar mal de Armínio lá, eu vou ser descartado e nunca mais vão receber artigos meus. E que coisa estranha, gente. Por que você não pode criticar um homem? Por que não podia criticar Moisés? Bom, mas eles eram assim, né? Então Jesus Cristo foi bem claro com eles. Moisés era super exaltado por todos, fosse fariseu, fosse saduceu, tanto que os saduceus eles não acreditavam no livro do profeta Isaías, Daniel, Jeremias, mas os 5 livros de Moisés, eles diziam, essa é a única escritura inspirada. Tá bom? Até o testamento samaritano, ele também tratava Moisés como profeta. Até depois, claro, mais à frente, nos anos 600, até os escritos dos islâmicos tratam Moisés como um profeta, como um homem especial. Então, como assim você dizer que Moisés não vos deu o pão do céu? Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Bom, dá para ver que a multidão, vamos dizer, tinha uma certa divisão. Tinha alguns que em algum momento estava pedindo, né? Como vamos fazer a obra de Deus? Tá bom? Lá no versículo 28, outro aqui dizendo, né? Dá-nos sempre desse pão. E versículo 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Por isso, isso aqui é esse texto, depois da travessia do mar e da tempestade, que Pedro andou sobre as águas, tá bom? Vai ser um grande sermão e ele tem partes. Essa parte aqui é chamada, né, o sermão do pão da vida. Tá bom? Então Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E aqui, claro, está falando de pessoas, né? Está falando de pessoas. Deus, ele olha para o coração das pessoas. O homem, ele tem sim uma participação na salvação, tá bom? Porque Deus colocou dentro do homem, o apóstolo Paulo declara isso bem claro, Deus colocou dentro do homem uma lei, a lei da consciência, assim que o apóstolo Paulo descreve. Então, os nativos que viviam aqui no Brasil, eles tinham dentro deles uma lei que dizia o que era certo e o que era errado. Quando eles atacavam uma outra tribo e matavam alguém, não, a consciência deles pesava. E tinham pessoas que falavam assim, eu vou parar de fazer isso, não vou fazer isso não.
Vocês querem ver um exemplo? Vocês estudaram comigo história da igreja. Se quiserem relembrar, pega lá no livro 4. Quando chega ali próximo do ano 1230, a Igreja Católica ela organiza a Inquisição. Bom, os padres, eles acreditavam em purgatório, eram hereges. Mas os padres, eles não conseguiram matar os anabatistas. Eles falaram, botar fogo em pessoas, isso a gente não consegue torturar, eu não vou fazer isso não vou fazer. Se vocês verem lá, a Igreja Católica, ela falou, bom, como é que nós vamos fazer? Nós temos que organizar a Inquisição, temos que matar esse povo. Eles convocam, irmãos, um matador de aluguel. Tá bom? Se você procurar aí um bandido, vamos dizer que tivesse um bandido aqui no Brasil, que ele andasse matando pessoas, né, que fosse um matador de aluguel. A Igreja Católica contratou essa pessoa, eu não me lembro o nome dele. Ele e a equipe dele para dirigir a Inquisição. Isso é história. Tá bom? Então, as pessoas têm uma lei da consciência dentro dela, que às vezes mesmo numa heresia, a pessoa fala, não, esse negócio de queimar a pessoa, isso é muito ruim. Eu, irmãos, eu fui criado ali perto do Complexo do Alemão, até hoje visito meus parentes lá, minha mãe. Hoje não tem tido mais, mas na década de 90, até quando aquele repórter foi queimado lá, era muito comum sentir aquele cheiro estranho, um cheiro ruim, e aí eles falavam, Levi, isso são queimando pessoas ali. Eles chamavam de micro-ondas, um repórter da Globo foi queimado lá. Irmãos, é um cheiro horrível. A pessoa, para queimar outro, não pode estar num estado normal. Tá bom? Não pode estar num estado normal. O diabo tem que estar agindo mesmo naquela pessoa. Não adianta tentar me convencer que essa é uma situação normal, porque não tem como. Tá bom? Bom, então prosseguindo, Jesus disse para eles que não creram no versículo 36, e no versículo 37 Jesus Cristo disse, tudo que o Pai me dá virá a mim, ou seja, ou todos, né, todas as pessoas. Tá bom? E no versículo 38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Bom, novamente, falar em ressurreição, como eu tenho dito para vocês, era algo que era completamente anormal. Por exemplo, os gregos, quando eles ouvem o apóstolo Paulo falar em ressurreição, lá em Atos 17, eles disseram, sobre isso queremos te ouvir novamente. Por quê? Entre os gregos não existia essa ideia de ressurreição, só existia em Israel. Entre os gregos existia assim, eles diziam que os deuses, às vezes vinham, se transformavam e viviam entre os homens. Tinha Deus que mentia para os homens, tinha Deus que engravidava mulheres, era uma confusão generalizada. Então eles acreditavam que os deuses tomavam forma de homens, tá bom? E viviam aqui na terra. Tinha até um deus, não me lembro dele agora, que ele passava um ano no inferno e um ano na terra. Era sempre assim. Ou então, falar de um deus, uma lenda, né? Existia. Mas falar de um homem voltar à vida, ninguém falava isso, porque você tem que ter uma fé especial, você tem que confiar no que Deus diz. Nas escrituras judaicas havia, né, a crença na ressurreição. A interpretação, porque Abraão teria creu, né, que Deus poderia trazer seu filho dos mortos. Eles acreditavam que Moisés tinha morrido e ressuscitado. Tinha até um livro, Assunção de Moisés, e, por exemplo, Romanos 5,14, quando o apóstolo Paulo diz que a morte reinou de Adão até Moisés, como é interpretado normalmente esse versículo? Que Moisés teria realmente ressuscitado. O livro de Deuteronômio termina dizendo que ele morreu, que o próprio Deus o sepultou, porque ninguém viu. Mas os judeus acreditavam, tinham textos que diziam que ele tinha ressuscitado. E aí nós temos Elias faz uma ressurreição, Eliseu faz 2 ressurreições. Então, em Israel, pelas escrituras, era comum. Os saduceus, por sua vez, eles não acreditavam na ressurreição de Moisés, nem na ressurreição de Isaac, que Abraão teria crido.
Por isso eles não acreditavam em ressurreição. Nós vamos ver no debate deles com Jesus, eles usam o que seria o melhor argumento deles para rejeitar a ressurreição. Então, ressurreição era algo que realmente precisava de fé. Até hoje precisa. Até hoje precisa. Não existe dúvida. Você crer que Deus pode trazer... Olha, Abel viveu cerca de 6.000 anos atrás, 5.900 anos atrás. Vocês sabem que foram cerca de 2.000 anos de Adão até a chamada de Abraão, cerca de 2.000 anos de Abraão até a morte de Jesus, e da morte de Jesus até nós, quase 2.000 anos, 1.995 anos. Então, você acreditar que Deus pode trazer Abel à vida, ok? Claro que é num corpo espiritual, mas a Bíblia diz que vai trazer a vida, então você tem que ter fé. Bom, no versículo 40, ele diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe como Jesus fala de ressurreição repetidamente. Nós estamos nos aproximando da ressurreição de Lázaro, vai ser algo que vai mexer com as pessoas, tá bom? Porque trazer de volta a vida era algo realmente especial. Jesus já tinha ressuscitado pessoas, mas ele está andando, as pessoas ouviam, e como é o homem, né? Ele quer ver, né? O homem, ele quer ver. Bom, no versículo 41, ele diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Bom, eu aproveito esse ponto aqui para poder colocar diante de vocês a grande dificuldade dos judeus de interpretar que Deus tomaria a forma de homem. O apóstolo Paulo vai afirmar isso é um ensino que o Espírito Santo concede a ele, porque com certeza ele não aprendeu com Gamaliel. Mas Deus falou, por exemplo, para o profeta Ageu: eis que eu virei e pisarei neste templo, nessa segunda casa. Quando também Miqueias profetiza sobre a vinda do Messias, ele diz: cujas saídas são desde a eternidade, falando da cidade de Belém que receberia o Messias, cujas saídas são desde a eternidade. Ué, não está dizendo que na eternidade Deus já planejou enviá-lo? Deus já planejou também, agora no Novo Testamento, vai dizer por mais uma vez: ele foi morto antes da fundação do mundo, ok? Então, pegando só textos do Antigo Testamento, eles tinham texto para interpretar, ok? Que ele era o Pai da eternidade. Como é que você vai interpretar isso? Você tem que interpretar que ele era Deus eterno que desceu do céu para alimentar, para salvar os homens. O versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E ele repete o tema: e eu o ressuscitarei no último dia, né? Novamente falando de ressurreição. Versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Bom, vocês sabem que a questão de ver é simbólica, né? Porque Deus é Espírito, ele não tem como ser visto pelo homem. Então Moisés viu, bom, mas ele viu a glória, a luz de Deus, mas Deus é Espírito. Literalmente ele não tem como ser visto, né? Eu falo assim, tem alguns ateus que eles, infelizmente, fazem algumas coisas irracionais, né? Não sei se vocês sabem que os russos, quando eles foram os primeiros, né, a colocar um foguete em órbita, colocar um homem em órbita, e aquele russo, vivendo num país ateu que defendia a rejeição de Deus, ele disse o seguinte, dando entrevista: eu vi a terra lá de cima, vi tudo, e eu não vi Deus. Vocês podem procurar que ele falou isso. Eu falei, isso é uma crítica irracional.
porque a Bíblia descreve Deus como espírito. Ele não vai ver Deus, ok? Mas, como cientista, ele deveria saber, e conforme o tempo passa, mais nós sabemos sobre ciência e vemos que para existir vida na Terra, tem que existir um Deus. Existem partes da vida, a principal parte da vida, a ciência reconhece, nós não temos como explicar. Explica o surgimento de uma célula, que é a vida. Os cientistas hoje, eles conseguem ver a célula, tá bom? E quando eles abrem a célula, alguns comparam a célula ao motor de um automóvel, literalmente, irmãos. Porque a célula, o que é? Você se alimenta de açúcar, sal, de diversos alimentos, tá bom? Aquele alimento vai para o seu organismo e ele vai para as células. As células processam aquele alimento, tá bom? Transformam ele em energia para você. Existe uma transformação que tem um vídeo na internet, eu vou passar depois para vocês, sobre a origem da vida. É um vídeo de um canal History, que não é um cristão, vamos assim dizer. E ele compara a célula do homem, essa coisa microscópica, como uma fábrica. Alguns comparam um motor, ele compara uma fábrica. E ele vai mostrando, olha, quando você se alimenta, aí tem uma parte assim caindo como numa bacia, né? E aí cai uma química ali que transforma, aí vai andando, cai outra química, e vai falando de várias transformações do alimento. Aí chega um ponto que aquele vaso, né? Aquele coisa onde recebeu o alimento que está sofrendo transformações, ele entra numa área que ele fala assim, vocês não estão vendo o que acontece agora, né? Por que nós ilustramos assim? Porque a partir até aqui ocorrem transformações no alimento através desses ácidos que nós conseguimos interpretar, entender como ele está sofrendo transformação para se tornar em energia, em alimento para você. Mas a partir desse ponto aqui, ele passa por processos que nós não sabemos. Então, como assim? A ciência, às vezes, se coloca numa autoridade, aí esse homem vai dizer, eu não vi Deus. Então, eu tenho que dizer, é irracional, né? É irracional. Ele pode ser cientista, um pensador por um lado, mas é irracional, porque tudo que tem na Bíblia descreve Deus como um espírito, ok? Então, quando ele fala de ter visto a Deus, não? No versículo 45 ele falou dos profetas, né? 46 falou de quem veio ao Pai, e no 47 ele diz, né, que tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. E no 49, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, ele está dizendo, na verdade Moisés não deu o pão da vida para vocês. O maná, quando você lê lá em Números, o que era o maná? O maná diz que caíam sementes, que eram sementes como semente de coentro, que os israelitas pegavam, né, botavam em forno e faziam pão e bolo. A carne eram codornizes que atravessavam o deserto, pegavam o vento contrário, se cansavam, caíam no chão e eles chegavam, pegavam as codornizes. Eu me lembro uma vez eu dando aula que uma irmã falou, mas era assim, era pássaros, pastor? Eu pensei que caía um bife, uma carne. Não, eram pássaros, ok? Havia, claro, um milagre de Deus, mas eles dizerem que eles comeram o pão do céu, não pode ser o pão do céu, aquele era um pão da terra, era um milagre, mas era um pão da terra, ok? No versículo 50, ele diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Bom, aqui Jesus já começa a falar de doutrinas profundas, né? Vocês sabem que tanto católicos quanto luteranos, todos hereges, né? Não tenham dúvida, todos acreditavam em purgatório, nós temos que chamar eles de pagãos. Acreditam até hoje, tanto católicos quanto luteranos. Eles acreditam, Lutero continua acreditando, que no momento da Santa Ceia, isso aqui é literal.
o pão que você come ali, ele se transforma realmente na carne de Jesus. Lutero tentou dar uma explicação um pouco diferente da Igreja Católica, né? Ele disse, é a carne de Jesus sim. Mas perguntaram a ele, mas eu continuo sentindo gosto de trigo. Ele falou, não, teve uma mudança nele, mas os elementos continuam como trigo. Você está comendo o gosto de trigo, mas o que está aí é a carne de Jesus. Né? Heresia, né? Tá bom? Então, ele está dizendo que quem comer da carne dele, tá bom? Viverá, porque ele dará pela vida do mundo. Se ele não fizesse isso, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Né? Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, ou seja, tem um grupo de pessoas grande ali, a Bíblia fala realmente em multidões, e o que eles diziam? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A igreja interpreta, a igreja primitiva interpretava que isso era um símbolo. Os pagãos, até perseguindo a igreja, eles acusaram o cristianismo de comer carne até de criança, de beber sangue, pegando esses textos dizendo que é literal. Bom, os católicos também vão acreditar na mesma coisa, mas na verdade nós estamos diante de um símbolo, tá bom? Então no versículo 54, né, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Novamente ele fala de ressurreição, né? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Bom, novamente aqui citando católicos, né? Eles proibiram o povo, até hoje proíbe o povo de beber do vinho. Eles dizem, não, o povo não pode beber do sangue de Jesus, o sangue é vida. Então eles dizem, para você ter vida, você tem que estar ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica te dá vida. Tá bom? Então até hoje os católicos eles não bebem do vinho. Mas Jesus está dizendo aqui claramente, participar do símbolo, né, do pão e do vinho. Como ele vai dizer depois quando ele for instituir a Santa Ceia. Mas para essas pessoas aqui, eles não estavam conseguindo entender. Nós sabemos que até os apóstolos, em muitos momentos, eles não vão entender. Os discípulos, em algum momento, vão abandonar Jesus, e Jesus está falando essas coisas mesmo como um desafio. Como um desafio. Por quê? Porque pode ter pontos que nós não entendemos, mas aí vem a fé. O cristianismo, claro, envolve fé. Sem fé, não tem como você agradar a Deus. Então a fé diz que eu não entendo isso agora, mas um dia eu vou entender. Bom, um dia a igreja vai interpretar corretamente, né, como sendo um símbolo, e eles vão entender que não é literalmente comer carne e beber sangue. Então, versículo 55, ele disse, né, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Bom, aqui agora João vai identificar onde ele estava. Lembre-se que ele atravessou o mar, teve a tempestade, e ele veio olhando no mapa para o lado esquerdo do Mar da Galileia, a cidade que ele morava, vamos assim dizer, e normalmente ele estava. Aqui ele diz, ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ok? E depois, o que acontece? Jesus vai ser abandonado por muitos discípulos, ok? Mas aí vai acontecer o quê? Vai acontecer a confissão de Pedro, tá bom?